Pois bem, gente, eu desejo uma boa tarde a vocês, tá certo? Estamos iniciando aí nossa aula, né? Como eu tenho reforçado com vocês, né, nós estamos diversificando um pouco aí os conteúdos, tá bom? E fazendo o possível aí para ajudar vocês nessa preparação do Enem, certo? Destinando essa terça-feira como uma aula mais específica do Enem, tá certo? Bem, gente, a questão da nota da prova ainda irei liberar, tá certo? Falta muita gente aí de entregar, tá bom? Os trabalhos, mas eu vou liberar, tá certo? Era para Ok, te gente? enviar os cálculos da prova, sabe? Sim, eu tô mandando as mensagens no PV para poder enviar, tá bom? Pois eu, Certo. eu esqueci de enviar, eu só mandei só no link. Tu aceita ainda os Pronto. cálculos? Eu liberei até quarta-feira, até amanhã, né? Para a gente concluir o processo, tá certo? Tá bom. Tá bom? Vocês estão visualizando o slide aí? Sim, sabe? Oi, Fábia? Sim, ok. Sim, Bem, sim, estamos bem, gente. visualizando. Certo, gente. Então, a nossa aula é destinada aí a um conteúdo lá do primeiro ano sobre função exponencial, tá certo? Lembrando, mais uma vez, eu queria muita participação de vocês, de preferência aí no áudio, tá bom? Mas também fica disponível aí no chat para você tirar dúvida. Eu estou conectado aqui no celular para poder ver as mensagens, certo? Eu inicio aí perguntando a vocês, né? Se alguém lembra, aí vocês podem me dizer, alguém pode dizer o que é uma função exponencial? Você lembra de alguma coisa sobre esse nome? Exponencial. Vamos lá? O conteúdo aí do primeiro ano. Expoente. Você lembra pelo nome função, né? Eu acredito que função vocês já estudaram lá no primeiro ano, certo? Expoente, olha aí, Luana, muito bem, Luana. Expoente, pronto, tem a ver com expoente, certo? Função vocês já estudaram. Né? Estudaram a função do primeiro grau, né? A função do segundo grau, certo? Lembrando que nós vamos aí trabalhar, rever também esse contexto aí de função, esses outros tipos de funções também, né? Mas aí eu quero especificar exponencial, tá certo? É um conteúdo lá do primeiro ano, eu me lembro, eu iniciei com vocês no primeiro ano, parte do primeiro bimestre, parece que foi o primeiro bimestre, mas eu não expliquei esse conteúdo, né? Não deu para trabalhar. Estava no nosso cronograma na época, né? Mas eu vou fazer o possível para reforçar aqui com vocês, tá bom? Mas alguém lembra aí? Pronto, a função que possui expoente. Pronto, Alice. Ok. Vamos partir um pouco, vamos estudar um pouco assim de definição. Antes de nós analisarmos as questões, gente, vamos ver aqui. A questão dessas funções exponenciais, o que é que significa? Ó, mas vamos lá, vamos fazer o possível aqui, vão perguntando, certo, gente? Se for surgindo dúvida aí, tá certo? Mas aí é uma função exponencial. Bom, função do segundo grau, Luana, a do segundo grau é aquela função que no gráfico representa uma parábola, né? Lembra lá da equação de segundo grau, que você vai determinar o x' x duas linhas. Nós vamos trabalhar isso aí como revisão para o Enem, tá bom? Mas aqui é a função exponencial, vocês vão lembrar de expoente. Olha o seguinte, gente, ó. Dados o número real A, positivo e diferente de 1. Então, esse A, o valor de A tem que ser diferente de 1, tem que ser positivo. Denominado de base. Então, a função exponencial, preste atenção, ó, função exponencial é definida como isso, ó, f de x. F de x, gente, é a notação de função, né? Então, função de x é igual a elevado a x. Ou seja, um número, né, um valor A elevado a um expoente x. Então, ó, o que significa isso, gente? A função exponencial sempre vai aparecer uma variável no expoente, certo? Ao invés de ser um número, é um expoente. Ele pode ser escrito também como y igual a elevado a x, certo? Então, o y é a mesma coisa de f de x. Então, é um valor a, esse valor a, lembrando, tem que ser positivo e diferente de 1, tá certo? Para poder ser uma função exponencial.
Muitas vezes vocês vão observar a questão de gráfico. Ah, mas como é que é o gráfico dessa função exponencial? Né? Vocês lembram que lá na função do segundo grau, né, o gráfico da função do segundo grau forma que figura, gente? Vamos relembrar um pouquinho aqui. Só rever. Pode falar, pode mencionar aqui no chat. Se fosse a função de segundo grau, você lembra o gráfico? Forma o quê? Tipo uma curva chamada de quê? Parábola. Isso, parábola, né? Na do segundo grau é uma parábola, né? Mas aqui, gente, ó, a função é representada graficamente. Então, quando vocês virem isso aqui, ó, isso aqui é o gráfico de uma função exponencial, tá bom? Ou seja, esse gráfico ele sempre vai tocar aqui, ó, no 1, certo? Ok? Vai tocar aqui no 1 e você vai perceber o seguinte, esse valor de A aqui, que está aqui, gente, ó, A elevado a X, esse A tem que ser positivo e diferente de 1. Lembrando que esse 1 não é o valor de A, certo? Esse 1 aqui é o ponto que está aqui no Y, tá bom? Esse gráfico ele tem esse formato, viu? Tem esse formato aqui, quando o A for positivo. Já quando o A estiver entre 0 e 1, ou seja, esse A ele não vai ser negativo, tá bom? Ele vai estar entre 0 e 1. Então, você tem um gráfico, né, nessa posição. Ou seja, esse gráfico nessa posição, essa linha aqui, gente, ela é crescente ou decrescente? Vamos lembrar. Crescente. Crescente, tá percebendo aqui, ó? Tá subindo aqui, ó. A ladeirinha aqui, ó, né? Tá subindo. Tá bom? Aqui, ó. Decrescente, tá vendo? Ó, da esquerda para a direita descendo aqui. Então, quando é que isso vai acontecer? Ó, quando o valor de A estiver entre 0 e 1. Tá bom? Por exemplo, 1/5, né? 1/5 elevado a x, né? 0,2 elevado a x, tá certo? Você vai saber que esse A aqui é a base. Tá bom? Então, aqui eu tenho um resumo aqui para vocês. Vamos lá. No gráfico, né? Então, quando vocês virem aí questões de vestibular, ou questão de Enem, alguma questão aí que você tiver, né, percebendo e ver esse gráfico aqui, então já sei que esse gráfico é de uma função exponencial. Qual a característica desse gráfico? Tá bom? Ele intercepta o eixo OY, ou seja, aqui o eixo das ordenadas, no ponto 0 e 1. Aí você vem, tá vendo o pontinho aqui, ó? O ponto está em cima do eixo Y, nos dois casos. Então, esse ponto aí, ele pertence ao eixo das... Como é que eu chamo isso aqui? Quando o ponto está em cima do eixo Y, o ponto pertence ao eixo das... Completem. Ordenadas. Isso, muito bem. Ordenadas. Então, o X. Quanto é que é o X aqui? O ponto está em cima do eixo Y. O X vale quanto? Ou na informação? Olha o ponto para ordenado. X é 0, tá vendo? Ó? X é 0, o Y é 1, tá certo? Outra característica dessa função, gente, ó. Essa curva, ela nunca vai tocar o eixo X, tá bom? Ela nunca vai tocar o eixo X, ela vai se aproximar o máximo possível, né? Mas ela nunca vai encostar o eixo X, né? O eixo OX. Outro detalhe, né? Como eu falei para vocês, quando A é maior que 1, a função é crescente, tá percebendo, ó? A função é crescente, né? Quando o A ele está entre 0 e 1, você está percebendo essa notação, gente? Ó, 0 menor que A e A menor que 1. Ele quer dizer que o A está no meio, entre 0 e 1. Então, a função é decrescente. Tá bom? Então, nesse caso aí, a função vai ser exponencial de acordo com essa ilustração aqui, certo? Então, vai ter essa condição. O A tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Tá bom? Gente, até aqui, deu para entender? Antes da gente ver como é que essas questões caem no Enem. Viu? Se tiver alguma dúvida, né? Tainã,
Ricardo. Só lembrar o seguinte, ó. Lembrando, a função exponencial, resumindo, a função exponencial tem essa característica, né? Olha, acompanha o mouse aqui, ó. F de x igual a elevado a x, né? Esse a tem que ser maior do que zero e diferente de 1, certo? É até importante, viu, gente? Depois eu vou disponibilizar nos grupos o material, mas se você preferir, se você quiser anotar alguma informação, tá bom? Mas eu vou deixar lá, vou lançar lá no grupo, viu? Para vocês anotarem o que for essencial, né? Mas vamos lá, Luana. Né? Guarda aí os conceitos de física e acrescenta mais matemática aí, né? Na ferramenta, né? Na ferramenta para física. Olha aí, tudo é importante. A função, ela é representada graficamente assim, certo? Nesse formato, ela é crescente quando A for maior do que 1, tá bom? E ela é decrescente quando A for menor do que 1. Ela tem esses dois formatos, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui, gente, ó. Vamos lá. Quero que vocês entendam aí, ó. É uma função exponencial. Olha o exemplo de uma função exponencial, ó. Quando eu digo aqui, ó, traçar o gráfico de uma função exponencial, eu vou ter o seguinte, ó, o y igual a f de x igual a 2 elevado a x. Então, 2 elevado a x é uma função exponencial, né? Ou seja, o a aqui é 2, maior do que 1, né? E elevado ao valor x, tá certo? Então, aqui é uma função exponencial. Aqui é o gráfico dessa função, tá bom? Então, se eu tenho aqui, ó, x variando, se eu for substituir x por menos 2, menos 1, 0, 1, 2, eu substituir aqui, quando eu substituo por x por menos 2, não fica 2 elevado a menos 2, isso dá 1 quarto, né? Quando x for menos 1, 2 elevado a menos 1 igual a 1 sobre 2. Né? 2 elevado a 0, né? 2 elevado a 0 igual a 1, 2 elevado a 1 igual a 2, é só a substituição, viu, gente? 2 elevado a 2, 2 ao quadrado igual a 4. Só lembrando outra informação, quando eu tenho aqui, ó, o domínio da função, domínio é o eixo x, os valores que vão ser substituídos. Pode ser qualquer valor real, né? E a imagem, lembra que a imagem de uma função representa que eixo? Ó, o eixo y, tá bom? Então, a imagem vai ser o quê, ó? Essa notação, quem é que lembra aqui, gente? Ó, esse R aqui, o mais aqui e o asterisco. Alguém lembra dessa notação? Alguém lembra? Lá, lembra não, Ricardo? Não foi mais isso. Aqui lá na função, lá no primeiro ano, conteúdo de função. Não, né? Não. Ó, só essa tabela diz o seguinte, ó, que os valores de x, Jefferson, né, você vai substituir, ó. Então, quando eu substituo, ó, 2 elevado a menos 2, o y vai dar 1 quarto, né? Quando tem x elevado a x menos 1, 2 elevado a menos 1 igual a 1 meio. Então, quando você substitui os valores de x, vocês vão obter os valores de y e vai marcar os pontos no plano cartesiano, tá bom? Aqui é só para mostrar como é o gráfico. Então, o domínio da função significa os valores de x. Os valores de x. Então, eu posso substituir por qualquer valor de x. É nessa reta x, tá bom? A imagem, você vai lembrar de um espelho, né? Então, por exemplo, eu tenho o x valendo menos 2, a sua imagem é 1 quarto. É o valor que você substitui. Estão entendendo, gente, aqui? Então, os valores de x que você substitui, aí você substitui na função, o valor que você encontrar vai ser a imagem. Então, quando eu substituo x por menos 2, vai dar 1 quarto, né? Aí, ó, x por menos 1 vai dar 1 meio. Ó, quando x for 1, né? 2 elevado a 1 é 2, certo? E vou ter os pares ordenados, né? Então, aqui é só você unir os pontos e vai formar essa curva crescente. Bom? Então, eu tenho uma função exponencial crescente. Tá bom? Que são os conceitos aí principais, né? Para nós trabalharmos aí. Tá certo, gente? Só lembrando, mano, ó, você tem a função, eu tenho aqui, ó, f de x igual a 2 elevado a x, ela é uma função exponencial, né? Por quê, ó?
a base aqui, que é o valor de a base é maior do que 1, né? A base é positiva e diferente de 1. Então, a base é 2. O expoente aqui é uma variável, então ela é exponencial. Bom, como é que eu descubro o gráfico dele? Aí eu vou atribuir valores para x. Tá vendo? Vou atribuir nessa função. Eu faço 2 elevado a menos 2, depois 2 elevado a menos 1, depois 2 elevado a 0 e vou obter os valores de y. Igual à função do primeiro grau, que vocês estudaram lá no primeiro ano, certo? Aí você substitui. Quando você vai unir os pontos, Luana, é bem semelhante lá à função do primeiro grau, aí você vai ligar esses pontos, e aí vai formar essa curva aqui, tá bom? Agora, detalhe, eu estou colocando isso para vocês, né, só para vocês terem a noção como é o gráfico. As questões do Enem, muitas vezes pode até aparecer, né, na forma do gráfico, mas ele pede mais a questão no contexto de cálculos, né, algumas outras situações, mas aqui é importante vocês saberem isso aqui, né, vestibular também cai, né, só para você entender como é o gráfico da função. Né? Quando uma função é decrescente, né, isso, mano, só substituir, viu? É aquele, não tem a tabelazinha? Pronto, ó, o segundo, olha de uma função decrescente, tá vendo, ó? Aí o que eu disse a vocês, quando é que ela é crescente? Né? Lembra aí, eu expliquei agora há pouco, quando é que ela é crescente? Quando o valor de A é positivo e diferente de 1, certo? Aí ela é uma função crescente. Quando ela é decrescente, o valor de A está entre 0 e 1. Quem é o valor de A nessa função, gente? O valor da base. Fala aí. Vamos participar. 0,5, isso, 0,5 é, porque 1 meio é 0,5, tá bom? Geralmente ele pode vir em fração. Tá correto. Então, por ser 1 meio, então essa função já é decrescente. Tá bom? Eu não preciso, se você fosse colocar aqui, eu não precisaria nem substituir para você conferir, né? Para você ter a certeza. Então, nesse caso, de toda forma, quando você substitui o x por menos 2 e vai resolver a equação, né, você vai encontrar os valores de y, que vocês estão vendo aqui, ó, do lado direito na tabelazinha, certo? Isso aqui sempre em função, quando vocês começam a estudar função, vocês têm essa questão da tabelazinha, né? Eu acredito que desde o fundamental, quando vocês começam a estudar função, né, a substituição na formulazinha, isso aí já fixa um pouco, né? Então, é parecido, né? Tipo aquela função, quando você começa a estudar, né, a funçãozinha do primeiro grau, simples, certo? Só que a diferença é porque o x está no expoente, tá bom? Quando o x está no expoente, aí ela é exponencial. Nesse caso, só colocar aqui, foi Jonathan, né? Tainan, né? Ela não multiplica, Tainan, é o seguinte, ó, eu tenho 1 meio elevado a menos 2. Aí vocês lembram o seguinte, ó, quando o expoente é negativo, vamos ver se você vai lembrar, ó, você inverte a base é 1 sobre 2. Então, quando você inverte, fica 2 sobre 1, né? E o menos 2, o expoente, ele fica positivo. Então, isso aqui é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Por quê? Ó, 1 sobre 2, e aqui o expoente é negativo, então eu inverto a base. Então, fica 2 sobre 1, né? Elevado a 2 positivos. Tá bom? É potenciação. Aí você, mesmo caso, menos 1. 1 sobre 2, aqui é negativo. Assim, Luana, ó. Aqui o x é negativo, né? Então, 1 meio aqui, 1 meio, eu vou inverter a base, né? Inversão, a inversa de 1 meio é 2 sobre 1. E inverte aqui o sinal, né? De menos 1. O x passa a ser 1 positivo. Então, como se ficasse 2 elevado a 1. Tá bom? 2 elevado a 1 é 2. Quando x for 0, toda base elevada a 0 é igual a... Vamos lá? Propriedade de potenciação. Toda base elevada a 0 é igual a 1. Então, é isso, Luana. Ó, 1 meio elevado a 0 é igual a 1. 1 meio elevado a 1 é 1 meio multiplicado por 1, né? 1 meio, aliás, 1 meio, somente 1 meio, né? Porque é só uma vez. 1 meio ao quadrado. Aí sim, ó, aqui é positivo. Né? Então, fica 1 elevado a 1 é 1, e 2 ao quadrado, 4. Eleva o numerador e denominador.
Certo, Luana, muito bem. Né? Mesma coisa, o domínio da função, ou seja, os valores de x vai representar qualquer valor na reta, né? E a imagem vai ser os valores correspondentes em y, tá certo? No par ordenado. Dessa forma, eu tenho uma função decrescente, tá bom? Certo? Até aqui, gente, deu para assimilar aí, ter uma noção. O que eu quero que vocês entendam é como é a característica da função exponencial e como é o gráfico, inicialmente, tá bom? Não vão se preocupar muito aqui em desenhar gráfico, eu só quero que vocês lembrem como é o gráfico, né? Não virem pedir aqui para vocês construírem um gráfico, certo? Inicialmente, eu quero que vocês entendam aqui. Para o Enem, ele não vai pedir para você construir gráfico, né? Vai ser até 3 horas, viu? Fazer o possível. Pronto. Vamos lá, gente, ó. Dentro a questão da aplicação da função exponencial, e aí quando vocês estiverem aí vendo uma questão de Enem, tá bom? Em que contexto aí? O Enem não vai vir assim, construa o gráfico da função tal. Lá no Enem não tem isso, né? Você vai identificar da seguinte forma. Ó, em que contexto eu posso aplicar a função exponencial, gente? Ó, ela expressa um crescimento ou um decrescimento característico de algum fenômeno da natureza, né? Ou seja, um crescimento de uma população. A população aumentou exponencialmente, né? Não sei se você já viu esse termo, né? A própria pandemia aí, né? A Covid-19 aí, quando você fala aí de vírus, né? Ela cresceu, o número de casos de Covid cresceu de forma exponencial. Em algum momento vocês vão ver isso aí. Então, aí tem uma função exponencial aí, tá bom? Nesse contexto. Vocês estão entendendo, gente, aqui? Tá dando para compreender o que eu estou querendo dizer? Certo. Todo mundo está entendendo? Quando eu digo, Jonathan, o vírus está crescendo de forma exponencial. Então, ele está crescendo segundo uma função exponencial, né? Então, na matemática financeira, olha aí, vamos estudar, gente, esse ano também, vamos estudar matemática financeira, juro composto. Dentro do juro composto, nós vamos estudar a função exponencial aplicada lá também no juro composto, né? Então, na verdade, Luana, a função exponencial, ela multiplicando no sentido de duplicar, né? Então, se eu tenho lá, começa com 2, aí eu vou 2 ao quadrado, 4, né? Aí vai 4 ao quadrado, 16. Ela vai mais do que dobrando, né? Então, você vê que ela cresce de forma exponencial. Você vai entender pela curva, né? Tá certo? Pronto, biologia. Pronto, é o nosso caso aqui, ó, bactérias e vírus, né? O vírus aí da Covid-19, né? Você vai em noticiários, você percebe isso aí, né? O número de casos, né? O crescimento da população de bactérias, né? Células. Na química aqui, né? Um produto radioativo, né? Ele decai, a radioatividade decai. Então, ele interpreta, coloca isso aí também dessa forma. Tá bom? Então, geralmente, quando você vai ver isso aqui, no Enem, ele coloca uma fórmula, né? A população cresceu exponencialmente segundo a fórmula, tá bom? Mas, é isso, tá certo? Deu para entender, gente, o contexto aqui? Certo. Ok. Ó, gente, eu tenho uma função exponencial, certo? Decorrente de função exponencial, né? Aí no Enem também vocês vão entender a questão das equações, né? Do mesmo jeito que você estudou a função do segundo grau, né? Eu tenho a equação do segundo grau, certo? Então, a equação exponencial, ela vai ter aí a igualdade, né? A igualdade, né? Duas equações em igualdade, mas é no mesmo sentido de função, tá bom? É uma equação. Então, quando eu tenho toda equação que apresenta a variável no expoente com base positiva, lembra lá que para ser exponencial, a base tem que ser positiva e diferente de 1. Tá bom? Importante isso. Tá bom? Vocês quiserem anotar direitinho, essas informações são importantes, viu, gente? Para você saber o que é uma função exponencial. Certo? Olha aqui, eu tenho alguns exemplos, ó.
Então, se eu tenho uma equação exponencial, né, e eu quero perguntar a vocês se vocês estão lembrados em alguma situação aí que vocês trabalharam no primeiro ano. Não sei, né? Eu comecei, não deu para eu trabalhar, né? Outro professor assumiu, mas vocês lembram de alguma coisa? Se vocês já estudaram, assim, tiveram a curiosidade de ver essa questão da equação? Sim ou não? Porque aí a gente faz só um rápido, uns exemplozinhos aqui para a gente entender, para a gente passar para as questões e mostrar como é a questão no Enem. Né? Vocês lembram de alguma coisa? Já ouviu falar? Ou não? Certo. Mas vamos entender. Eu queria, gente, que todo mundo prestasse atenção, tá certo? Todo mundo prestasse atenção. A minha vontade, gente, eu fico louco aqui para estar na sala de aula explicando e gesticulando com vocês na sala de aula, mas infelizmente um assunto desse, gente, aqui era para ser presencial, cara. Não tem outra forma. Era para ser presencial mesmo lá na sala de aula com vocês, mas ó, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 5 elevado a x igual a 25. A ideia, gente, aqui, ó, isso aqui é uma equação exponencial, tá vendo, ó? Porque, ó, a base aqui é positiva, olha para a definição, né, ó, o a aqui vai ser a base, né? Então, 5 elevado a x igual a 25, né? É uma equação. Ó, 3 elevado a x menos 2. Aparece um x menos 2 aqui, só que tem aqui, ó, um expoente x. Então, isso aqui é uma equação exponencial, tá bom? Aí, é o seguinte, ó, propriedade para resolver. Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Ó, então, você está percebendo que de um lado eu tenho 5, de um lado eu tenho 25. Esse, né? De um lado eu tenho 3, do outro lado eu tenho 27. Você se concentra só na base, tá bom? Lembra aqui, ó, se eu tenho a elevado a x igual a elevado a t, muita atenção aqui, gente, ó, não é tão complicado, viu? Ó, só perceba, ele quer dizer aqui que as bases são iguais, tá bom? Se as bases são iguais, então eu vou desconsiderar as bases e igualar os expoentes, tá certo? E isso faz sentido, né? Ó? Então quer dizer que esses dois valores são iguais. Então eu vou igualar os expoentes. Quem é o expoente aqui, ó? X e t. Então, x é igual a t. Lembrando dessa condição, sempre, não esqueçam, ó, o a é maior do que zero, ou seja, positivo. E o a é diferente de 1. Tá certo, gente? Aqui. Então, tá dando para entender, gente, aqui? Por que que isso aqui é uma equação exponencial? Certo, Júnior? Mais alguém? Então, como é que eu resolveria uma equação exponencial? Pessoal, ó, eu estou colocando aqui para mostrar aqui para vocês como cai no Enem essas questões, certo? Eu separei 4 questõezinhas aqui para ver se dá tempo a gente trabalhar, certo? A gente tem que correr aqui, vamos lá. Mas vamos lá, vai dar certo, Rayane, vai dar certo, ó. Só lembrar o seguinte, ó, que eu vou ter aqui, ó, o a elevado a x igual a elevado a t, isso aqui eu vou cancelar, tá bom? E vou igualar os expoentes. Mas olha que legal, gente, ó. Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Lembrando, estamos estudando função exponencial. Para ser função exponencial, a base A tem que ser positiva e diferente de 1. Como é que se resolve? Veja aqui, ó, 2x igual a 32. Eu sei que isso aqui é uma equação exponencial, ó, que a base é maior do que zero, que é 2, né? 2 é maior do que zero e diferente de 1. A ideia, gente, aqui é igualar, aqui, ó, esse 32 eu tenho que transformar na mesma base 2. E aí eu pergunto a vocês visualizando aqui, como é que eu posso igualar isso aqui, gente? Isso, Luana, muito bem. Tem que procurar um número para dar 32. Luana, ó. Luana e os demais aqui, gente. Ó, presta atenção. Atenção aqui, olha aqui na tela, gente, ó. Se eu tenho aí 32, e aqui de um lado, gente, eu estou vendo 2. Tá vendo? Nós estamos estudando aqui, gente, potenciação, né? Ou seja, esse 32 eu tenho que transformar 32 na base 2. Gente, 32 na base 2 é 2 elevado a quanto? Vamos lá, rapidinho aí, gente. 16. 2 elevado a 3, 2, 16.
Não, não é multiplicação, é 2 potenciação, elevado né? a 5. Exatamente. Quem foi que respondeu? 2 elevado a 5, isso. Porque é uma potenciação. Lembra lá, gente, é só voltar aqui, ó, para vocês verem, ó. Último slide, ó, tá vendo aqui, ó? Duas potenciações aqui, ó, uma igualdade, ó. O A de um lado, esse A vermelho, e o outro A vermelho, são iguais, tá certo? Então, você vai lá no outro slide aqui e vai perceber. Olha aí, gente, como fica. Entendeu? Cuidado para não confundir, certo? Só para tirar a dúvida aqui de vocês, gente. Ó, não é multiplicado por 16, não é 2 vezes 16, tá bom? É 2 elevado à quinta, gente, porque eu tenho uma equação exponencial, viu? Exponencial é expoente, então 2 elevado à quinta, a 5. Então, o que é que acontece? Eu cancelo aqui os dois, né? E vou considerar só os expoentes. Eu sei que x é igual a 5. Estão entendendo aí, gente? Então, x é igual a 5. Então, qual é o expoente? O expoente é 5. Então, a solução é 5. Isso, Luana. 2 multiplicado 5 vezes. Viu? Então, se você está trabalhando função de exponencial, é expoente. Tá certo? Tá bom? Olha o segundo caso. 3 elevado a x menos 2 igual a 81. Né? 3 elevado a x menos 2 igual a 81. Né? Só vendo aqui, ó, se o 4 fosse 4 duas vezes, era 16. Viu, Luana? Se fosse 2 elevado à quarta. Viu? E aqui, gente, ó, olha só para a base. Primeiro, é uma função exponencial? Perceba, ó, que aqui é a base. Quem é a base? Ó, 3. Então, é uma função exponencial, gente. A base é maior do que zero, que é 3, né? E é diferente de 1. E o que é que tem no expoente, gente? Ó, x menos 2. Então, o expoente aqui tem uma variável, né? Só um momento, viu, Luana? Só entender aqui. Não, o cálculo que você fez, 11 menos 2, isso. Mas só que você coloca, Luana, em forma de potenciação, viu? Só cuidado para não confundir, não é multiplicar. Né? Você multiplica lá na potenciação, quando você for fazer, mas aqui é potenciação, né? Você não subtrai. Né? Agora aqui, deixa eu tentar entender. Pronto. Aqui você vai perceber o seguinte, 81 é 3 elevado a... Ó, vamos lá. 3 elevado à terceira é 27, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 3 elevado à quarta é 81. Então, olha como é que fica, gente. Ó, 3 elevado a x menos 2 é igual a 3 elevado a 4. Agora, como é que fica? Tá vendo? Olha aqui, gente. Ó. A base está igual, você vai igualar, pegar os expoentes. Ó. Você pega o expoente todo, gente. Ó. X menos 2 igual a 4. Então, como você cancela as bases e iguala os expoentes. Aí resolve essa equaçãozinha aí, ó. Então, x é igual a 6. Tá bom? X é igual a 6. Por quê, ó? Se eu substituir 6, ó, 6 menos 2 vai dar 4. Né? E 3 elevado à quarta é 81. Entendeu não, Jefferson? Não, mais ou menos. Explica de novo. Ó, 3 elevado a x menos 2. Tá vendo, ó? Igual a 81. Então, eu tenho que olhar para o 81 e transformar na base 3. Né? Transforma na base 3. Então, significa o quê? Ó? Que vai ser 3 elevado a 4. Então, eu repito aqui, ó, 3 elevado a x menos 2 igual a 3 à quarta. Porque 3 à quarta é a mesma coisa de 81. Lembra? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Certo? Então, igualei as bases. Agora, esqueço as bases, esqueço os 3. Agora, vou igualar os expoentes. Ó. X menos 2 igual a 4. E aí resolve a equaçãozinha, né? Passa o menos 2 lá para o segundo membro, né? Fica 4 mais 2 e x é igual a 6. Isso, soma 4 mais 2, Luana. Ok? Certo. Damiana aí.
Tudo bem. Certo? Vamos rapidinho, porque senão não vai dar tempo a gente ver as questões aqui do Enem. Eu separei umas questõezinhas aqui legal para estudar. Só mais um caso, ó. 2 elevado a x, né? Igual a raiz cúbica de 4. Gente. Vamos ter, né? É importante aqui, gente, o Enem, né? A aula é de olho no Enem. Então, a gente tem que ver uma questãozinha do Enem, tá bom? Vamos lá. Isso. Então, vamos lá, gente, ó. Lembra aqui da propriedade, gente, ó. 2 elevado a x igual a raiz cúbica de 4, certo? Essa eu vou passar o seguinte, ó. Esse 4 aqui, você vai perceber que toda raiz, ele se transforma numa potência em que o expoente vai ser uma fração, né? Isso vai ficar assim, gente, ó. 2 elevado a x, essa eu vou explicar para vocês, ó. 2 elevado a x igual a 4. Aí o que é que acontece, gente? Tem uma regrazinha, né, que eu não sei se vocês já ouviram falar, né, que diz o seguinte, ó. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Acredito que vocês já viram isso aí. Olha aí. Então, o 4, é o seguinte, ó. Esse 4 está elevado a 1, é como se tivesse um 1 dentro da raiz. Então, ele está na sombra. Então, ele vai para cima aqui, ó, para o sol, né? E o 3 está fora da raiz, ele está no sol. Então, ele vai para baixo aqui, ó, da fração. Então, ele vai para a sombra. Então, é a mesma coisa de 4 elevado a 1/3. Né? Então, é o seguinte, ó. Eu tenho que transformar esse 4, gente, em base 2. Certo? Porque de um lado é 2. E de outro lado é 4. Então, eu tenho que transformar em base 2. Né? Mas, é isso mesmo, gente, ó. Então, o 4 é o quê, ó? É 2 ao quadrado, né? Percebe aqui, ó? 2 elevado a x igual a 2 ao quadrado. Fecho o parênteses, eu vou repetir 1/3, né? 1/3 aqui fora, né? Só o seguinte, Luana, ó, o 4, então, aqui eu tenho 2 elevado a x, eu tenho aqui o 4 elevado a 1/3. Por que é 1/3, ó? Porque aqui dentro da raiz, Luana, é como se fosse 4 elevado a 1. Então, esse 1 eu considero aqui, ó, em cima, sempre vai ficar uma fração quando for raiz, né? Então, 4 elevado a 1, esse 1 aqui, 4 elevado a 1, fica no numerador, e no denominador esse 3, Luana, aqui, ó, que está no índice, ele vem para o denominador. Aí, o que é que eu vou observar? 2 aqui de um lado, 2 de um lado, e aqui 4 aqui, a mesma coisa, 2 ao quadrado. Eu vou tentar igualar. E vou repetir 1/3. Agora, perceba o seguinte, gente, ó, 2 elevado a x vai ser igual a 2, e aqui é a propriedade de potência, ó. Multiplica aqui o 2, né, multiplica os expoentes. Eu vou repetir a base, repete esse 2 aqui maior, e multiplica os expoentes, 2 vezes 1/3. Então, eu faço 2 vezes 1, 2, e vou repetir o 3 aqui. Agora sim, gente, ó, ficam as bases iguais, ó, 2 e 2. Então, x é igual a 2/3. Esqueço aqui as bases e vou igualar os expoentes. Bom, eu sei que é um pouco complicado, assim, para vocês de cara entenderem, certo? Mas, assim, só para vocês entenderem que as questões do Enem, né, ele cai essa questão de função exponencial, é importante a gente estudar, né? Tá certo? Eu acredito assim, Natália, né? Por conta, não deve ter explicado, porque não deu tempo, né? O conteúdo do primeiro ano. É conteúdo do primeiro ano, viu, gente? E é importante nós estudarmos aqui, para o Enem. Tá bom? Vamos lá para as questões, ver se dá para nós trabalharmos aqui. Rapidinho, eu quero trabalhar com vocês, tá bom? Quero que vocês aí estejam atentos aí, certo? Eu sei que às vezes, gente, fica cansativo, certo? Às vezes eu me canso e tudo, é cansativo, o professor se cansa também, mas é importante a gente estudar, certo? Afinal de contas, eu quero fazer o possível para ajudar vocês, certo? Certo? Vamos aprender também, Luana, matriz, né? Vamos, tá na grade curricular aí para nós aprendermos. Mas vamos lá, gente, ó, rapidinho, ó. Eu tenho essa questão aqui, né, uma questão de vestibular, né, da FIC, né, FACEM. Então, ele diz o seguinte, ó, a produção, olha aí o contexto, gente, ó, já vão se acostumando, ó. A produção de uma indústria vem diminuindo ano a ano, e num certo ano ela produziu 1.000 unidades de seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a seguir a lei, ó,
y igual a 1000 vezes 0,9 elevado a x. Se concentrem aqui, ó. Então, aqui é uma função exponencial, ó. O número de unidades produzidas no segundo ano desse período recessivo é... Então, é o seguinte, ó. A produção aqui, ela vem diminuindo, né? Então, no caso, quando ele diz, num certo ano ela produziu 1000 unidades, então esse 1000 aqui, ó, esse 1000 está se referindo à produção inicial, né? A partir daí, a produção anual passou a seguir essa função. Então, o número de unidades produzidas, ou seja, ele quer saber o valor de y, no segundo ano, ou seja, quando x for igual a 2. Vocês entenderam aqui? Quando x for igual a 2. Então, ele diz o seguinte, se aqui é no segundo ano, gente, ó, lembra da tabelazinha, né? Você vai pegar esse x e substituir por 2, para encontrar aqui qual foi a produção, né? Que a produção inicial era 1000. E ele vai diminuindo a cada ano. Então, quando for com 2 anos, né? Vocês estão compreendendo aqui, gente, a questão? Sim. Pronto. Então, você vai substituir, gente. Isso é uma função exponencial. Então, olha como é que fica, gente. Ó, y igual a 1000 vezes, ó, 0,9 elevado a 2. Essa função, gente, agora eu vou perguntar o seguinte a vocês. Essa função é crescente ou decrescente? Se vocês viram o conceito lá. Decrescente. Isso. Por quê? O Porque é contexto recessivo, da... ela vai diminuindo a cada ano. Pronto. Olha, gente, olha, a produção de uma indústria vem diminuindo, gente. Então, você tá percebendo que você não precisa nem de gráfico, né? Eu coloquei o gráfico para vocês entenderem como é o gráfico da função, né? Mas aqui você já percebe. Olha o valor de A, olha a base aqui, ó, gente, ó, na potenciação, ó. É um número que está entre 0 e 1, ó. É 0,9. Então, ele é decrescente, viu? Então, aqui ficaria o seguinte, ó, 1000. E aí, assim, gente, ó, para facilitar aqui o cálculo, eu transformei 0,9 em fração. Lembra? Tira a vírgula e para o denominador coloco 1 e acrescento um 0, porque só tem uma casa decimal depois da vírgula, né? Certo? Bem, Luana, no caso, aumenta, à medida que vai aumentando o tempo, Luana, vai diminuindo a produção, entendeu? Por isso que ela é decrescente. Então, como é que fica? Ó, 1000 vezes 9 ao quadrado é 81, né? Aí você eleva 10 ao quadrado, 100. Aqui é 1000 vezes 81 sobre 100. Aqui eu posso cancelar 2 zeros, lembra? Ó? Porque tem 2 zeros no denominador do 100. Ficou o quê? Ó? 10 vezes 81, né? Ó, aqui, ó, 10 vezes 81 sobre 1, né? Porque eu cancelei aqui os 2 zeros, ficou só 1. E 810 dividido por 1. 810 unidades. Certo, gente? Veja que legal aqui, ó. Começou com 1000, né? Então, significa o quê? Como é que eu sei aqui que a produção começou com 1000? Porque se eu substituir x por 0, gente, 0 é tempo, né? 0,9 elevado a 0 vai ser 1, né? Qualquer base elevada a 0 é 1. Ele começa com 1000. Quando passa 2 anos, cai para 810. E aqui dá 810. Tá certo, gente? Aqui? Todo mundo entendeu? Sim. Certo. Eu estou tentando ser rápido aqui, mas a vontade que eu tenho é de explicar bem detalhado, gente. Mas vamos lá, né? Eu vou deixar o material para vocês, depois vocês dão uma olhada, tá bom? Mas é isso. Eu quero que vocês tenham essa noção, tá bom? Você substitui, viu? Gente, agora, olha uma questão do Enem. Olha a questãozinha do Enem, aqui é o Enem de 2016, tá bom? Você vê aqui as alternativas, tá bom? Com atenção, vamos ler a questãozinha aqui, ó. Muita atenção, ó. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Entenda, ó, função exponencial, olha as aplicações, olha como é que vem a questão exponencial no Enem, como é que vem a função exponencial, a equação. Ele sempre vai falar de alguma coisa, né, de bactéria, de epidemia, vírus,
população, produção, certo? Ó, para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de produção da bactéria, ó, velocidade de produção da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente, presta atenção aqui, gente, ó, inicialmente, com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população. Então, quando ele diz assim, gente, ó, inicialmente com 40 mil unidades, ele quer dizer que no tempo zero, quando está iniciando, ele começa com 40 mil unidades. Tá certo? Então, em QT, está dizendo, ó, em QT é o tempo, e aqui ele já indica, ó, T é o tempo, em hora. E P de T? P de T é a população de bactérias. Quantas bactérias? Então, a população de bactérias é em função do tempo, né? Em milhares de bactérias. Então, diz o seguinte, ó, em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será... Gente, me diga aí, por favor, né, se você entendeu. O que é que eu tenho que fazer aqui? Qual a substituição, gente? Pronto, Ricardo, já Colocar um viu? terço no lugar de T. Colocar o quê? Como é? Repeta aí, por favor. Luana, e substituir T por 20. Colocar um terço no lugar de T, já que 20 minutos é um terço de 60 minutos, que é uma hora. Também dá certo. Funciona da mesma forma. É Nicolas, é? Não, né? Não tá dando para ver aqui. Também funciona, viu? Aí é o seguinte, quando passar 20 minutos, essa população, antes era 40 mil, né? Então, vai ser o quê? Vai reduzir a um terço, reduzir a metade, reduzir a 2/3, duplicada ou triplicada, né? Se você for esperto, aí você fazer a continha aí, talvez você vai fazer, chegar ao resultado primeiro do que eu aqui. Eu vou explicando, se alguém quiser tentar fazer, né? Mas vamos lá. Ó, temos que ter 20 minutos, né? Interessante aqui, gente, é o seguinte, ó. Se eu substituir t por zero, o que é que significa t igual a zero mesmo? Se eu substituir por zero? Zero significa, o tempo zero significa o quê? Alguém sabe? Não, né? Se eu substituir t por zero, gente, aqui está dizendo que inicialmente é 40 mil bactérias. Ó, olha o seguinte, ó, tempo inicial. Isso, Ricardo. Tempo inicial. Então, se você substituir por zero, o que é que acontece? Ó, 3 vezes zero vai dar zero. 2 elevado a zero é 1. 1 vezes 40 é 40, certo? Eu estou resumindo aqui. Então, quando t for zero, a população é 40 mil unidades. Então, ele quer dizer que começa com 40 mil. Né? Vamos lá, eu acho que Derivan já fez, Jonathan. Vamos lá, gente. Ó, T igual a 20. Olha aí, então P de 20. Eu coloquei assim, ó, gente, esse P, então quer dizer que P aqui é 20. Ó, P de 20 igual a 40 vezes 2, tá bom? Elevado a 3 vezes 20, viu, gente? Ó, então, olha, T igual a 20, tá bom? P de 20 é igual a 40 vezes 2 elevado a 60. Gente, ó, eu acredito, não sei se foi Nicolas, né? Nicolas falou aí um terço, né? Você vai transformar em hora. Agora, interessante aqui, gente, ó, quando você multiplica aqui, esse valor aqui já vai dar em hora, ó, porque você vai perceber o seguinte, ó, 60 minutos corresponde a uma hora, né? Então, significa o quê, ó? Eu posso pegar aqui 40 vezes 2 elevado a 1, certo? Entende, ó? Porque, no caso, ele quer dizer o seguinte, ele se referiu a essa população em minuto, né? É lógico que eu não vou conseguir elevar 2 a 60, né? Isso vai dar um número aí gigantesco, né? Então, para facilitar, eu transformo em hora, e o que é que acontece? 2 elevado a 1 é 2, e 20 é igual a 80. 80 mil unidades. Então, o que é que significa, gente, aí? Se antes era 40 mil, passa a ser 80 mil, ela duplicou, gente. Duplicou. Muito bem, Daniela, viu?
Entenderam, gente, como é que cai a questãozinha do Enem? Como é que são as questões aqui, né? Função exponencial. Tá bom? As bactérias se duplicam. Isso. Né? Então, quer dizer que a cada 1 hora, ela vai duplicar. Entendeu? Aí ela duplica. Então, ela cresce exponencialmente. Tá certo? Gente, eu vou perguntar a vocês. Eu tenho duas questões, mais duas questões, e eu queria saber, vocês concordam a gente prosseguir ou a gente para por aqui? Né? Se vocês quiserem, a maioria quiser aí, viu, gente? Importante para vocês, né? Eu sei que eu tô cansado, mas eu tô fazendo o que eu gosto para ajudar vocês, né? Beleza. Rapidinho, gente, viu? Ó, vamos lá. Uma população duplicada, chegamos à conclusão, tá bom? Letra D. Pronto. Olha aqui, gente, essa questãozinha, né? Mais recente aqui, é nem 2019, viu? Preste bem atenção, certo? Vamos ler direitinho aqui, ó. Diz o seguinte, ó. Em um laboratório, certo? Acompanha a leitura, ó. Olha lá, bota o carregador, Ricardo. Brincadeira, viu? Vamos lá. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida. Olha aqui, ó, gente, ó, crescimento de uma população. Olha de novo o termo aparecendo, ó. Exponencial. Você já olha que você dá uma vista rápida aqui no contexto da questão, gente. Viu? E o seguinte, ó, você já observa que tem uma função, ó. Né? Você sabe, a questão é 3 minutos, a questão do Enem. Já olha direitinho, ó, você já olha, ó, tem uma função exponencial aqui. Mas vamos lá, ó. No laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo com generosas porções de arsênio. Aí, né, quem é da química aí, né? Descobriu-se que o número de bactérias dessa população após T horas, ó, tempo de observação, poderia ser modelado pela função exponencial, já está dizendo, ó, N de T igual a N0 vezes E elevado a K vezes T. Essa funçãozinha bonitinha aqui, tá bom? Em que, presta atenção aqui, ele vai nomear, ó, T aqui é em horas, tá bom? N0 é o número de bactérias no instante do início da observação, né? Observação T0. Então, N0. Então, N0 já para dizer, né? O número inicial de bactérias. T, né? Quando T é igual a 0. Então, ele está dizendo que quando T é igual a 0, esse N de T aqui, N de 0, né? Ele vai informar aqui o número inicial, tá bom? E representa uma constante real maior do que 1 e K é uma constante real positiva. Tá bom? O que é que a gente vai trabalhar aqui? Então, sabe-se que após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Então, importante isso aqui, gente, ó. Quando T for igual a 1, em 1 hora, o número de bactérias vai ser triplicado. Então, ele quer saber o seguinte, ó, 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi. Ele quer dizer o seguinte, foi 3 vezes N0, né, certo? Foi triplicou, 15 vezes N0, 243 vezes, né, quer dizer isso aqui, ó, 243 vezes o número inicial, tá certo? E aí segue. Né? Então, ele quer dizer, depois de 5 horas, vai ser triplicado, né, ok? Vai ser 15 vezes N0. Como é que seria aqui, gente? Ó, primeiro caso, ó, essa informação aqui é importante. Tá bom? Sabe-se que em 1 hora, então, ele quer dizer assim, ó, quando o T for igual a 1, o número de bactérias vai ser 3 vezes N0. Gente, ó, não precisa do valor de N0, né? Ele só está dizendo que é 3 vezes. Estão entendendo aqui, inicialmente? Eu pergunto a vocês, para a gente não se perder aqui na questão. Né? Muito bem. Certo. Então, o que é que significa, Luana? E os demais? Ó, vamos lá, Jonathan. N de T, olha a expressãozinha, eu sei que a função exponencial é essa daqui. N de T igual a N0, né, que aqui é a quantidade inicial de bactérias. É um valor aqui maior do que 1 e K é uma constante. E esse T aqui é igual a 1.
Gente, muita atenção na tela aí, ó. Ele quer dizer isso, gente, ó. Quando T for igual a 1, o número de bactérias é 3 vezes N0. Então, no lugar de N de T é o total de bactérias, tá bom? Então, vai ser 3 vezes a quantidade inicial, o total de bactérias. Quando, olha aqui o Tzinho, ó, quando eu substituir aqui, ó, quando T for igual a 1, né? Mas é tranquilo, gente, ó. Tranquilo, porque você vai substituir, ó, 3 vezes N0 é o total de bactérias, né? E a informação que ele deu é que T é igual a 1. Agora, gente, o que é que eu posso fazer com esse N0? Ele está se repetindo de um lado e outro. Alguém sabe dizer aí? Para ele não atrapalhar aqui, eu posso fazer o quê? Vamos lá, vamos participar. Anular. Corta. Oi? Pode falar. Esse N0, olha o que é que acontece com ele. Ó, de um lado, ele está multiplicando, né? Se ele passa dividindo para o outro, vai ficar N0 dividido por N0. Isso vai ficar igual a 1. Isso, Jonathan, tá aí arrasando aí, Jonathan. Deleta, ó. Como é que a gente deleta, ó? Passa um tracinho nele aqui, ó. E o outro, ó. Sumiu. Né? Ficou o quê? Restou o quê aqui, ó? E elevado a K. Como eu eliminei, Jonathan, aqui, ó. Espero que vocês entendam, ó. Como eu eliminei, ficou só E elevado, ó. K vezes 1, gente, é K. Viu, ó? E elevado a K. Igual, aí ficou só 3 de um lado. Todo mundo entendeu aqui? Essa primeira parte? E elevado a K é igual a 3. Eu descobri quanto é o E elevado a K. Mas você volta para a questão, olha aqui, gente, ó, 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi, ele não quer saber esse E elevado a K, a resposta, né? Ele quer saber depois de 5 horas, em relação ao valor inicial, quanto é? Agora, vamos voltar aqui para a questão, ó, o que ele quer, né? Quando T igual a 5, o número de bactérias é... Vamos lá, gente. N, ó, volta para a função. Olha minha função, ó. N de T igual a N0 vezes E elevado a K vezes T. Tá bom? Agora, como ele T é igual a 5, o meu T aqui vale 5. Então, N de 5 igual a N0 vezes E elevado a K. Olha a funçãozinha aqui, gente, ó. E elevado a K vezes T. Então, esse Tzinho agora vale 5. Todo mundo entendeu aqui, gente, a substituição? Olhe bem. Todo mundo entendeu? Até o momento. Não entendeu, Luana? Ó, N de T, qual é a função inicial? Qual é a função inicial? Ó, N de T é a que está na questão, não é enunciado. N de T igual a N0 vezes E elevado a K vezes T. Certo, Luana? Aí o seguinte, ó, quando T for igual a 5, eu vou olhar quais informações que eu já tenho, ó. Então, N de 5, T igual a 5, igual a N0, vezes E elevado a K, e o T que eu já tenho, ó, que é 5. Então, o que é que acontece, ó? Eu quero saber o total de bactérias depois de 5 horas, né? Então, N de 5 igual a N de 0, aí eu vou abrir um parênteses, ó, vezes E elevado a K, eu posso desmembrar isso aqui, gente, ó. Porque E elevado a K é igual a 3, né? Lembra aqui, ó? Então, E elevado a K é elevado a 5. Eu quebro aqui, ó. Separo isso aqui, ó. Potência de potência. Então, significa o quê, ó? N de 5 é igual a N0. E elevado a K, eu já tenho, ó. E elevado a K é igual a 3. Eu substituo. E fica 3 elevado a 5. Tá dando para entender, gente, aqui? Rapidinho, ó. Então, quando se passar 5 horas, olha o que é que vai acontecer, ó. N de 0, né? Aqui vai ser uma multiplicação, 3 elevado a 5. Não é 3 vezes 5, gente. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vai dar 243 vezes N0. Bom, significa o quê? Que, inicialmente aqui, né, eu tinha um valor N0,
Quando se passar 5 horas, vai ser 243 vezes N0. Tá certo? Então, aí, o número de bactérias será 243 vezes a quantidade inicial. Então, temos aí a letra C como resposta. Viu, gente? Tá certo? Eu sei, gente, que é muito cansativo, né? Luana aí. Mas vai dar certo, né? Só falta uma, mas se vocês quiserem, a gente para por aqui, gente. Viu? A outra questão é pequenininha, né? Mas nós começamos aí com, acho que foi com 10 minutos de atraso, né? Acho que está completando 1 hora agora. Pronto, só falta uma, viu, gente? Tá certo? Depois eu vou disponibilizar o material para vocês. Tá bom? Olha aqui, gente. Pronto. Essa aqui vai ser uma equação exponencial, né? Lembra da equaçãozinha exponencial, né? Então, a gente diz o seguinte, ó. Ao estudar o processo de reprodução em uma cultura de bactérias, um grupo de biólogos, a partir de dados experimentais coletados em um determinado período de tempo, concluiu que o número aproximado de indivíduos N em função do tempo T em horas é dada por N de T igual a 50 vezes 2 elevado a 0,3 T. Certo? Que é o número de bactérias, dependendo do tempo. Certo? Estão cansados, né? Mas vamos lá, gente. Tá terminando, gente. Tá terminando. É gratificante, viu? É gratificante depois. Depois vocês vão entender, né? Daqui uns tempos aí. Mas vamos lá, gente. Dessa forma, a cultura terá 3.200 indivíduos depois de... Pensa aqui, gente, ó. Eu sei que nós estamos tudo aqui cansados, né? Mas olha aí. Esse 3.200 eu vou substituir aonde? Ele já está dizendo que 3.200 é o número de indivíduos. Eu quero descobrir o tempo. Onde é que eu vou substituir aqui? Vamos, Luana. Calma, Luana. Também não é assim não, né? Exagerou aí, Luana. Como é, gente? Esse 3.200, eu vou substituir aonde? Isso, Damiana. Olha aí, Damiana. Fechou, Damiana. Tá ligada, né, Damiana? Aí? N de T, eu vou substituir por 3.200, gente, porque o número de bactérias já está dizendo aqui, ó, 3.200. Isso. Então é o seguinte, ó, ele já está dizendo, ó, que N de T, 3.200 indivíduos. A pergunta é, em quanto tempo, né? Depois de quanto tempo vai chegar a 3.200? Então tem o seguinte, ó, 3.200, olha aí se vocês estão entendendo, ó, qualquer coisa... Vai falando aí, vê se vocês estão entendendo ou não, ó. 3.200, seguindo a formulazinha, ó. Certo, então ok. Tá certo. Então, ó, 3.200 igual a 50 vezes 2 elevado a 0,3 T. Eu tô só pegando esse N de T, gente, e substituindo por 1.200, tá bom? Já perceba o seguinte, gente, se liga aí, ó. Lembra da equação exponencial? Aqui, ó, vai entrar numa equação exponencial, né? Como, gente, ó? É o seguinte, esse 50 está multiplicando por 2 elevado a 0,3t. Esse 50, gente, ele pode passar dividindo o 3.200, certo? Ó, então, como é que fica, ó? 3.200 sobre 50, ele está multiplicando, coloquei assim, ó, dividindo, tá bom? Então, o que é que acontece, ó? Eu posso cancelar, gente, um zero, tá vendo, ó? Cancela um zero do 3.200 e um zero do 5. Ficou o quê, gente? Ó, 320 dividido por 5. Certo? 320 dividido por 5, se você for dividir, é 64. Tá bom? 64 é igual... Aí eu vou repetir aqui, gente. 2 elevado a 0,3t. Olha que legal aqui, gente. Olha uma equaçãozinha exponencial. Ó. A variável aqui é t, expoente. E eu tenho que fazer o quê aqui, gente? Olha aí, vamos participar. 64. Agora... Oi? Pode falar. Isolar T. Mas antes de isolar T, Luana, esse 64, olha para o 64 e olha para o 2 do outro lado. Eu tenho que fazer o quê com esse 64?
Eu tenho que... 64 é igual a 2 elevado a 6. Exatamente, muito bem. 2 elevado a 6. Você vai olhar o seguinte, gente, ó, todo mundo presta atenção aí, ó. Quando eu tenho 64 e olho para o outro lado, eu tenho que transformar isso em base 2. Eu tenho que arrumar uma forma de colocar esse 64 em base 2, né? Então, você vai colocar 2 elevado a 6. Aqui é aquela decomposição, viu, gente? Se você não lembrar, você pode decompor, né? 64 por 2 dá 32, lembra lá? 32 por 2 dá 16. Você vê que o 2 vai se repetir 6 vezes. Jonathan, é 6. Por que é 6, Jonathan? Ó, porque se você multiplicar o 2 6 vezes, vai dar 64, lembra? Se você fizer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Entendeu? Certo. Ó, então, é a mesma coisa. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Quem lembra? Cheguei até aqui, vou fazer o quê? Isso, Nicolas. Muito bem, reforçou aí, né? Pronto. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Quem é que lembra? Você vai descartar a base, vai ficar 6 é igual a 0,3t. Aí isola o t e joga o corpo pro outro lado. Cara, demais aí, viu? Tô todo arrepiado aqui, né? 0,3t igual a 6, gente. Brincadeira, viu, gente? 0,3t igual a 6, gente. Ó, vou descartar, assim como o Jefferson falou aí. Assim, na verdade, gente, não é descartar, assim, desconsiderar. Ela é válido, entendeu? Eu só vou igualar os expoentes, né? Tá certo? Então, o que é que acontece, ó? 0,3t, certo, Jefferson? Só colocando na ordem aqui, igual a 6. Então, o que é que acontece, gente? Eu posso fazer o seguinte, ó, para facilitar aqui, vai ficar o seguinte, ó. Coloquei dessa forma, ó. 3t sobre 10, lembra? 0,3 é a mesma coisa de 3 sobre 10. Para a gente não precisar trabalhar em forma decimal, né? Isso. Também dá certo, Cauã. Viu? Dá certo. Se você for dividir. Eu coloquei em forma de fração para a gente ficar meios por extremos. Lembra lá? Então, 3t é como se tivesse 1 aqui debaixo do 6 e vou multiplicar 10 vezes 6. Certo? Então, 3t, ó. 3t vezes 1, como se tivesse 1 aqui embaixo, fica 3t. 6 vezes 10, 60. 3t igual a 60. E aí vocês já sabem, né? T vai ser quanto? 20. Isso. 60 sobre 3. 20, né? 60 dividido por 3. 20 horas. Gente, finalmente a gente chega ao resultado. Vocês podem interpretarem aqui, gente, o que significa esse 20? Comenta aqui, gente, só para a gente entender. O que significa esse 20 mesmo, esse 20 horas? Contextualiza aqui a questão para a gente, vai. Para a gente fechar. O que é que acontece depois de 20 horas? A cultura vai ter 3.200 indivíduos depois de 20 horas de reprodução. Isso, né? Lembra que a quantidade de bactérias é em função do tempo. Então, quando passar 20 horas, vai ter 3.200 bactérias. Viu, gente? Então, no momento, agora, finalizamos, gente, nossa aulinha aqui, cara. Viu? Gente, agradeço demais a participação de vocês. Eu sei que eu estou cansado aqui, mas eu faço de tudo aqui. Esse momento de interação é muito legal, gente. Viu? Eu agradeço muito, gente, a participação de vocês, né? Queria que mais pessoas aqui participassem, mas é isso mesmo. Viu? Algum comentário, gente, aí? Alguma coisa? Nada, que é isso? Se não fosse vocês, como é que ia ter aula, né? Só tem aula aqui por conta da participação de vocês. Viu? Gente, ó, então só para mencionar, certo? Só para dizer, reforçar aqui, agradecer pela participação de vocês e dizer assim, eu sei que é muito trabalhoso, às vezes dá trabalho montar esses slides, às vezes slide com matemática, diferente, né? Envolve muita coisa, mas eu faço o possível para tentar, assim, simplificar ao máximo para vocês, tá bom? Lembrando o seguinte, ó, na terça-feira, nós trabalhamos conteúdos do Enem, então, caso seja possível trabalhar conteúdos normais da quinta-feira, a gente trabalha. Se não, a gente pega conteúdos
outros conteúdos para reforçar, tá bom? Detalhe, ó, eu vou colocar no grupo. Eita, Natália, estou cansado também, vou já beber água também. Estamos já encerrando aqui. Eu vou colocar no grupo aqui o conteúdo para algumas orientações, algumas videoaulas do conteúdo da quinta-feira, tá bom? Espero a participação de vocês na quinta. Nós vamos estudar, dentro da geometria analítica, nós vamos falar um pouco sobre pontos equidistantes, ponto médio de um segmento e baricentro de um segmento, tá bom? Vocês vão entender, eu vou passar uns vídeos para vocês aí para reforçar. Tá certo, gente? Então, agradeço a participação, certo? Até a próxima. Até a